Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo eu vou colocar a relação entre a baixa autoestima e resiliência. A relação, nessa relação entre a baixa autoestima, ela é significativa, uma vez que a autoestima influencia diretamente a capacidade de uma pessoa de enfrentar e superar as adversidades. E aí eu vou colocar aqui, de uma forma resumida, uma análise dessa relação. Lembrando que essa relação ela é muito intrínseca, ela é uma relação muito próxima, muito associada, muito sincronizada, a autoestima e a resiliência. Uma vez que a pessoa ela vive uma situação de baixa autoestima, logo ela vive uma situação de baixa resiliência. Mas o que é baixa autoestima? Uma definição aqui resumida: a baixa autoestima é a percepção negativa que uma pessoa tem de si mesmo. E essa percepção ela é caracterizada por sentimentos como, por exemplo, a inadequação. Ela se sente inadequada, em certos ambientes, em certos grupos, ela se sente inadequada consigo mesmo. Também a insegurança, uma pessoa com baixa autoestima ela é geralmente insegura e também muito autocrítica. E essa autocrítica ela é às vezes muito pesada, muito consistente, muitas vezes muito frequente, são próprios aí de pessoas com baixa autoestima. E o impacto psicológico disso é a ansiedade, pode levar a ansiedade, depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo estatística. E também outro impacto psicológico, a falta de confiança. Lembra? Pessoas com baixa autoestima, ela se sente insegura, porque ela tem uma percepção, uma autopercepção negativa de si mesma, E isso influencia a confiança dessa pessoa, que acaba se tornando aí, se traduzindo em falta de confiança. E claro, com tudo isso, muita dificuldade em enfrentar os desafios, as adversidades. Alguns comportamentos que podemos colocar aqui que são associados, um deles é a evitação. A pessoa uma pessoa com baixa autoestima, ela tende a evitar novas experiências, ou até experiências já conhecidas, ela evita por conta dessa inadequação, por conta dessa insegurança, por conta desses medos, medo de falhar, por exemplo, medo de errar, essa autocrítica, uma autocobrança muito forte. E isso tudo acaba se traduzindo, sabe do quê? Numa dependência de validação externa. É muito comum, pessoas com baixa autoestima depender da aprovação de outras pessoas, e aí isso acaba se concluindo ali numa condição vitimista, Uma pessoa vitimista, ela está sempre procurando a aprovação das outras pessoas. E claro, outro comportamento associado é os pensamentos negativos, ou melhor, padrões de pensamentos negativos, A pessoa, só a questão de ela se sentir inadequada é porque ela carrega ali uma carga muito forte, muito grande e às vezes muito intensa de pensamentos negativos sobre si mesmo, Essa percepção negativa, porque ali com certeza já tem ali padrões estabelecidos, padrões que muitas vezes são ativados por gatilhos, O gatilho, ela ouve uma música, já pensa em alguma coisa que aconteceu, geralmente negativa, ou ela passa em algum ambiente, em algum lugar, já traz ali aquele sentimento negativo, aquele pensamento negativo. E padrões negativos é padrão, Quando se torna um padrão é porque toda vez que você pensa em algo, você tem aquele pensamento. Como, por exemplo, alguma coisa, quando você pensa em comprar alguma coisa, já vem um pensamento: está muito caro. E aí é porque tem ali um padrão de escassez, um padrão de pensamento negativo relacionado sempre a alguma coisa que você vai fazer.
E a resiliência, né, por outro lado, a resiliência, uma definição aqui resumida, né, o que é resiliência, é a capacidade de se adaptar positivamente, né? Você se adapta, né? A adaptabilidade é um traço muito forte de pessoas resilientes, né? Elas se adaptar, conseguir se adaptar em situações adversas, né? Em qualquer situação ali ela conseguir. E isso passa, claro, por uma condição de flexibilidade muito forte, né? Muito grande ali. Uma pessoa resiliente, eu coloco, né? O principal traço de uma pessoa resiliente é justamente a flexibilidade, no meu ponto de vista. E aí uma pessoa flexível, ela consegue se adaptar positivamente às situações e se recuperar, né, diante de situações adversas, de situações desafiadoras, de situações muitas vezes extremamente estressantes. São pessoas que conseguem se recuperar e seguir adiante sem nenhum resquício ali psicológico negativo ou coisas assim. E sempre em qualquer situação, mantendo o equilíbrio emocional. Tudo isso contribui, né? A pessoa ela é resiliente, ela tem a capacidade de se adaptar, ela tem uma flexibilidade diante das situações e aí ela consegue se recuperar dessas situações ou não, né? Muitas vezes ela não se recupera, muitas vezes eu digo não se recupera em relação ao resultado, né? Muitas vezes o resultado ele não é positivo, mas aí a pessoa resiliente ela assume a responsabilidade, né, sobre essa situação, ela assume os erros, ela percebe ali onde ela errou e aí ela consegue manter um equilíbrio emocional, ela consegue se autorresponsabilizar diante das situações que ela não consegue ter o resultado positivo, mas sempre mantendo, né, tudo isso contribui, aliás, para manter o equilíbrio emocional. O impacto psicológico disso, né, de uma pessoa resiliente, é que contribui para uma maior autoestima. Lembra que eu disse? Está totalmente ligado, né, está totalmente associado, está sincronizado a resiliência e autoestima, né? Porque além de contribuir, né, para a autoestima, ele melhora uma pessoa resiliente. Na verdade, ela é uma pessoa otimista, ela é uma pessoa que tem uma sensação de otimismo muito forte, ela tem um olhar positivo diante das situações, ela tem uma mentalidade otimista, uma mentalidade positiva diante das situações, e tudo isso se traduz em uma sensação de controle sobre a própria vida. Olha como isso é interessante, né? Como é importante você manter um olhar positivo, uma mentalidade otimista diante das situações e, claro, fortalecer a sua resiliência. Tudo isso vai contribuir para a sua autoestima. Tudo isso eu trabalho muito forte, né? De uma forma até muito mais intensa no meu curso sobre resiliência emocional, baseado nos conceitos estoicos. E aí você pode ver aqui na descrição do vídeo, tem o conteúdo do curso, você pode dar uma olhada, tá bom? Aí os comportamentos, né, associados a pessoas resilientes sempre envolve uma busca ativa de soluções. Pessoas com baixa autoestima, a tendência é elas encontrar para cada solução um problema ou até mais de um problema, né? E ao contrário, pessoas resilientes, que são pessoas com autoestima elevada, elas, a cada dificuldade, a cada problema, elas têm 1, 2, 10 soluções, ou então elas sempre estão envolvidas na busca por soluções. Elas não ficam reclamando, não ficam se lamentando, não ficam lamuriando, elas simplesmente buscam soluções. E também, quando elas não encontram essa solução, né, muitas vezes são situações que fogem do seu controle, elas aceitam a sua responsabilidade diante da situação. Elas se responsabilizam, que é um fator
que pessoas com baixa autoestima, geralmente elas são mais vitimistas, né? Elas são pessoas que estão fugindo, né, das situações, e aí elas acabam não assumindo a responsabilidade. Justamente elas procuram terceirizar as responsabilidades, né? Eu não fui para academia porque estava frio, porque estava chovendo. Olha só, ela coloca a responsabilidade, né, de ela não ir na academia, ou melhor, ela culpa a ausência dela no treino no tempo, no clima, na chuva, no frio. Ela terceiriza a culpa. Não é responsabilidade minha porque eu não fui, é porque choveu, percebe? Então ela geralmente, né, as pessoas com baixa autoestima, elas procuram, não assumem muitas vezes as responsabilidades pelo que acontece na vida delas. E outro comportamento associado, né, é a manutenção de uma atitude positiva diante dos desafios. Pessoas resilientes, elas mantêm esse olhar positivo, essa mentalidade otimista diante das adversidades. Por isso, as pessoas que são resilientes, elas tendem a ter mais sucesso, porque ela aconteceu alguma coisa, ela passou por uma dificuldade, e aí um ponto chave, né, ali de pessoas resilientes é que elas procuram aprender diante dos desafios. Então, se aconteceu alguma coisa, aí você mantém aquele olhar de aprendizado diante da dificuldade. Da próxima vez que acontece, a pessoa já está mais preparada para aquela situação, e aí ela passa mais tranquilamente pela adversidade. Então, muito importante sempre manter um olhar positivo, porque isso vai contribuir para que você supere as adversidades com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza. E tudo isso, como eu já disse, vai contribuir para o seu equilíbrio emocional. E outra, assim, falando, né, essa relação entre a autoestima e a resiliência, ela tem uma influência muito direta, né, muito próxima. A autoestima, ela é um componente crítico da resiliência. Pessoas com alta autoestima, elas tendem a ter muito mais confiança, porque elas confiam nas suas habilidades, nos seus recursos, e também, claro que isso são pessoas que se conhecem, né? Pessoas que procuram se conhecer, e aí isso contribui para que elas consigam enfrentar os desafios com muito mais preparo, com muito mais otimismo, com muito mais confiança, o que reforça a sua resiliência. Olha que bacana, a autoestima reforça a sua resiliência, como a resiliência também reforça a sua autoestima. Por isso que eu disse que é uma relação muito próxima, uma relação assim muito sintonizada, muito sincronizada. Um está relacionado ao outro, como o outro está relacionado um está relacionado ao outro, né? A autoestima melhora a resiliência e a resiliência melhora a autoestima. A resiliência, ela pode ajudar, né? Ela pode ajudar a melhorar a autoestima, como a autoestima também pode melhorar a sua resiliência, e isso vai estar diretamente ligado na capacidade de enfrentar e superar as adversidades com sucesso, que acaba tudo isso por fortalecer a sua autopercepção positiva, né? Você se perceber cada vez de forma mais positiva, de forma mais otimista. E aí, tudo isso tem impactos na sua autoestima, na sua baixa autoestima e na resiliência. Pessoas com baixa autoestima, elas podem ter, geralmente, né, elas têm uma tendência ali, elas têm uma dificuldade muito grande em acreditar na sua capacidade de superar os desafios, de superar os obstáculos, o que pode enfraquecer a resiliência. Olha, percebe a associação ali direta? Então a pessoa, se ela possui, né,
uma baixa autoestima, logo ela tem a dificuldade de acreditar em sua capacidade e aí ela acaba por enfraquecer a sua resiliência. E tudo isso acaba se tornando um ciclo, né? Esse ciclo ele é geralmente alimentado por padrões de pensamentos negativos. Muda o seu pensamento que você muda toda a sua história. A baixa autoestima ela pode levar a comportamentos como, por exemplo, comportamentos evitativos, comportamentos a pessoa ela começa a evitar situações, evitar pessoas, evitar ambientes, evitar oportunidades, tudo por conta da baixa autoestima, porque ela é uma pessoa que ela não tem confiança em si mesma, ela tem medo de errar, medo de falhar, ela precisa da aprovação, né, das outras pessoas e aí tudo isso contribui para que ela comece a evitar as situações. Para quê? Para esse estado, né, é um estado de muita autocrítica, né? E aí se ela erra, se ela procura enfrentar alguma coisa, uma situação, um desafio, enfrentar uma oportunidade ali, se colocar a viver uma experiência e ela erra, ela falha, aí a autocrítica, que é carregada de uma autocobrança muito pesada, acaba se traduzindo em muita frustração, muita tristeza, desolação, e isso acaba piorando o quadro dessa pessoa. Eu digo que uma pessoa com baixa autoestima, ela tem um pezinho lá na depressão, tem está bem próximo ali de um estado depressivo, né? Um estado de depressão, e isso acaba, a pessoa que vive esse estado, ela alimenta uma mentalidade fixa. O que é uma mentalidade fixa? Existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é quando a pessoa ela pensa assim, eu sou assim, é aquele síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu sempre vou ser assim. Que é filho de peixe, peixinho né? Tem essas frases automáticas e acaba, ela não acredita em si mesmo. Se ela tem uma dificuldade em alguma coisa, ela acredita, ela pensa que ela vai ser sempre assim, que ela nunca vai melhorar, que independente do que ela faça, o resultado sempre vai ser o mesmo, porque ela é assim, percebe? Isso é uma mentalidade fixa. Contrapondo isso, uma mentalidade de crescimento próprio daquelas pessoas que sempre acreditam que podem melhorar mais, acreditam que sempre podem fazer melhor, que não importa o quanto elas são falhas, não importa o quanto elas errem, elas sempre podem melhorar. É uma pessoa que está sempre buscando crescer, sempre buscando desenvolver novas habilidades, novos recursos internos, justamente porque ela mantém uma mentalidade de crescimento. E aí essa baixa autoestima, né, esses comportamentos ali evitativos, essa mentalidade fixa, acaba impedindo que essa pessoa ela adote estratégias resilientes, estratégias de enfrentamento, e isso tudo acaba se tornando um ciclo que vai se refletindo ali a pessoa ela não acredita em si mesma, né, porque ela tem uma mentalidade fixa, e aí ela acha que sempre vai ser uma pessoa de resultado negativo, porque ela até alimenta isso, e esse ciclo acaba virando uma bola de neve. E quando se reconhece esse quadro de baixa autoestima, né, que, como eu já disse, influencia na baixa resiliência, precisa adotar algumas estratégias de intervenção, umas estratégias de mudança, de alteração desse quadro. E para que isso aconteça, é preciso
perceber que essas estratégias estão diretamente voltadas para melhorar a sua autoestima. E uma das formas de você melhorar a sua autoestima é desafiar pensamentos negativos. Sim, porque pensamentos negativos, se você tem muita frequência, né? Se você pensa de forma negativa com muita frequência, acaba se tornando padrão. E esses padrões, quando se tornam um padrão negativo, ele age de forma automática no seu dia a dia e influencia, claro, o seu comportamento. Imagina que você, quando você passa assim diante de lojas, assim, você vê alguns produtos e sempre que você olha tal produto, você pensa, tá caro. Aí você olha outro produto, tá caro. Tudo que você olha, tá caro. Se esse pensamento vem, e aí precisa, né, é necessário uma autopercepção constante, que a gente vai falar daqui a pouco, porque se ele já se tornou um padrão, você pensa sem perceber. Você nem percebe e você já está pensando e apontando tal produto como caro. Mas se você ficar algum pouquinho de tempo ali diante do produto, você vai perceber que outras pessoas estão comprando esse produto. Se tá caro para você, mas outras pessoas estão comprando, e para aquelas outras pessoas nem está caro, está no preço de mercado. E aí isso é uma forma de você desafiar esses pensamentos negativos. Quando você estiver diante de um produto que você deseja comprar, e você percebeu ali que veio aquele pensamento tá caro, você diz, você ressignifica esse pensamento, você muda. Puxa, esse produto está com um valor um pouco alto, eu não posso comprar agora, mas eu vou fazer algumas economias e eu posso comprar daqui 1 ou 2 meses. Se eu poupar um pouquinho mais, eu consigo comprar, percebe? Mesmo que você não compre, mesmo que você nem tenha ali, mesmo que você acredite que o valor do produto esteja superior ao que na sua percepção ele realmente vale, mas é a questão de você desafiar o seu pensamento negativo. E também outra forma, né, de você melhorar a sua autoestima é desenvolver habilidades, as suas habilidades, os seus recursos internos. E quando você desenvolve habilidades, você tem muito mais confiança, você aumenta a sua autoconfiança, que melhora, claro, a sua autoestima. Outro ponto é você estabelecer metas realistas, né? Metas alcançáveis. Não adianta você dizer que você que nunca correu, colocar uma meta para você de correr 10 quilômetros no primeiro dia. Não, coloque uma meta realista. Mesmo que você vamos supor que você se esforce e corra os 10 km, no outro dia você vai estar como? Se você nunca fez isso. Então, comece com 2 km, 1 km de caminhada, mais 2 km de corrida, descansa ali 20 minutos, 10 minutos, aí caminha mais 1 km, depois corre mais 2, aí você consegue. São metas realistas. E quando você estabelece meta realista, você consegue, é muito mais fácil você conseguir realizar, concluir essa meta, o que aumenta a sua autoestima. Como por exemplo, eu coloco sempre, é um exemplo que eu uso muito nos meus treinamentos, né? É você arrumar a sua própria cama, né? É uma meta, cara, é uma meta que você fala insignificante, isso não muda nada na vida de ninguém, muda sim. Porque quando você arruma a primeira coisa que você faz durante o dia, quando você acorda, é arrumar a sua cama. Você acordou, arruma a sua cama, ali você já tem uma sensação de dever cumprido. Você já tem a sensação de que o primeiro objetivo do dia você já realizou, percebe? E isso aumenta a sua autoconfiança. Outra coisa também, para você melhorar a sua autoestima, é você praticar a autoaceitação. Você aceitar, né, que
as coisas que primeiro aceitar, praticar a aceitação da impermanência. Nossa, como que é isso, né? A impermanência é você entender que nada é permanente, que a vida ela passa por mudanças constantes, que ela está sempre mudando e sempre trazendo novas perguntas, novos desafios, e que a vida a vida ela possui as suas adversidades, e essa aceitação é muito importante, porque às vezes diante de uma situação você não aceita aquela situação, você já perde o controle emocional, você já fica num estado de irritação, de nervosismo, porque você não aceita a impermanência da vida, não aceita que a vida ela está sujeito a adversidades. E aí reconhecer, né, que a vida é cheia de desafios e adversidades é um ponto forte de pessoas resilientes, e isso favorece a sua autoestima. Ter coragem de aceitar a realidade como ela é, em vez de resistir, né? Essa resistência é muito prejudicial. A pessoa ela resiste em aceitar as situações como elas são, e essa resistência acaba se traduzindo em frustração, em tristeza, e isso muitas vezes são carregadas de pensamentos negativos que acaba piorando tudo. Isso vai ajudar nessa aceitação da impermanência, aceitação das adversidades, aceitar que a vida ela está sujeita a adversidades. Isso vai ajudar você a enfrentar as dificuldades com uma mentalidade muito mais equilibrada, uma mentalidade, além de equilibrada, adaptável. A adaptabilidade é um conceito, na verdade é um traço muito forte de pessoas resilientes. Outro recurso é desenvolver habilidades de enfrentamento. Isso eu trabalho bastante no curso Resiliência Emocional. Habilidade de enfrentamento, você ter condições de enfrentar os desafios de frente. Lembra que eu disse, né? A pessoa com baixa autoestima, ela evita situações. Agora as pessoas com autoestima, não, elas enfrentam as situações, porque elas têm autoconfiança, porque elas são seguras de si mesmas. E aí, um último ponto aqui que eu gostaria de colocar, né, para você fortalecer a sua resiliência, é praticar o Mindfulness. O Mindfulness é a atenção plena. E o que é isso aí, Mindfulness, atenção plena? É você estar consciente do que você está fazendo. É você estar consciente do ambiente onde você está. É você sentir o objeto no qual você está trabalhando. É você perceber a sensação ali do que você está tocando. É você perceber os sons, você perceber as pessoas, você perceber tudo que está à sua volta. Isso é um estado de autoconsciência, é um estado de atenção plena. Isso pode ajudar a melhorar muito a sua autoestima. Se a gente fosse intervir ali de forma prática, né, como alterar esse quadro de baixa autoestima? O primeiro ponto é a autoconsciência, né? Primeira coisa, você precisa perceber, precisa ter a percepção que você possui ali baixa autoestima e precisa melhorar. E aí, focar em identificar e desafiar os padrões de pensamento positivo é o primeiro passo. E isso passa pela autoconsciência, lembra? Não adianta você, se você está diante de uma loja e você, diante de um produto, você pensa, está muito caro, mas se você não tem autoconsciência, né, se você nem percebe que disse isso ou que pensou isso, você não vai conseguir mudar esse quadro, porque já tem um padrão, já se tornou automático, já se tornou subconsciente, né? Já é habitual, tudo que é subconsciente é habitual, ele já é automático, e aí você não vai conseguir mudar. Então a autoconsciência é muito importante. Veio um pensamento negativo, avalie
pega esse pensamento, percebe, e aí você desafia esse pensamento. Você sobrepõe esse pensamento negativo com um pensamento positivo. Isso vai contribuir para o seu crescimento. E aí, substituir crenças autocríticas por crenças, por autoafirmações positivas, né? Você substituir pensamentos negativos por autoafirmações positivas, por pensamentos positivos, você realmente autoafirmar, né? De você dizer que você pode, que você consegue, que você merece, que você é capaz. Tudo isso são afirmações de pensamento positivo, de desafio de pensamentos. Tudo isso contribui para o seu crescimento. E também desenvolver, do desenvolvimento de habilidades sociais e de enfrentamento. Melhorar a sua comunicação é importante. Primeiro, a comunicação interna. Você dizer para você mesmo que você pode, que você consegue, que você merece, que você é capaz, isso de forma constante. Diga sempre isso para você, sempre. Porque vivemos numa sociedade em que as pessoas elas têm um hábito, um costume ali de estar sempre diminuindo as outras pessoas, dizendo que você não vai conseguir, você não pode, isso é muito difícil, isso é impossível. E aí, você melhorar a sua comunicação é importante. Você dizer para si mesmo que você é capaz. Também a resolução de problemas. Como eu já disse, a pessoa com baixa autoestima, geralmente ela encontra 10 problemas para cada solução. Agora, uma pessoa de autoestima, ela procura buscar, ela está sempre em busca de soluções para as dificuldades, para os problemas. E isso é muito importante. Sempre que tem algum desafio, alguma dificuldade, procurar buscar soluções sempre, sempre. E outra coisa é desenvolver habilidades de enfrentamento, você desenvolver. Quer um exemplo? Um exemplo que vai ajudar muito a você a descobrir, como desenvolver habilidade de enfrentamento é um livro. Chama O Poder da Autorresponsabilidade. Cara, esse livro é sensacional, é um livrinho bem pequeno, é um livro capa vermelha do Paulo Vieira, é um livro espetacular, bem pequeno, de bolso, que vai te dar uma clareza muito grande em relação à habilidade de enfrentamento. E olha que interessante, o livro fala da autorresponsabilidade, tá bom? É uma dica aí de leitura. Outra coisa, aumentar a confiança nas suas interações sociais e também na resolução de conflitos, Uma pessoa resiliente, ela tem uma capacidade muito grande de resolver conflitos, porque nós vivemos em sociedade e é inevitável que haja conflitos, dentro da família, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, no ambiente social em geral, existem conflitos e aí é importante ter essa capacidade de resolver, ou então pelo menos ali de estar diante dos conflitos de forma a contribuir, a ajudar e não piorar a situação. Também, como eu disse, aumentar a sua confiança nas interações sociais, saber que você é uma pessoa digna, que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa inteligente, que você tem muitas qualidades e aí com isso você melhora a sua interação social, só de você aumentar a sua confiança em si mesmo. E se você tem se você passa por um momento de baixa autoestima ali, que está associada à insegurança, à falta de confiança,
Tem muitos treinamentos, muitos livros que ajudam a fazer com que você aumente a sua confiança, aumente a sua autoestima. Basta ter a disposição ali de procurar, né? E aí, uma outra forma também é o Mindfulness, né? Mindfulness, todos os meus vídeos que eu falo sobre resiliência, eu sempre coloco a questão do Mindfulness, né? Que o Mindfulness é a prática da atenção plena. E o que é isso, né? A atenção plena, como eu já disse, é você estar consciente, né? Você está sempre atento ao que está acontecendo. O Mindfulness, né? A atenção plena ajuda a reduzir o estresse, ajuda a reduzir a ansiedade, ajuda no combate da depressão, apenas de você estar atento ao momento ali. Olha como é importante, né? Você estar autoconsciente boa parte do seu dia ali, boa parte do seu tempo. O Mindfulness é espetacular, ajuda a melhorar a autoestima, a resiliência, a confiança, a segurança, porque você começa a entender a realidade como ela realmente é. O Mindfulness, ele promove uma maior aceitação, né, das situações, dos momentos, das experiências, geralmente, né, claro, das positivas também, mas especialmente das experiências negativas, dos resultados negativos. Então essa compreensão, né, essa aceitação é muito importante. E também compreender as próprias emoções, né, compreender que diante de cada experiência tem um tipo de emoção, tem um tipo de sentimento. Tudo isso é importante para desenvolver melhor, né, a sua autoestima. E outra coisa também que é muito importante ali, precisa, né, você precisa entender esse quadro, é estabelecer metas realistas e atingíveis, né? Já estou repetindo aqui, mas a questão dessa meta, né, como eu disse, você nunca correu, aí você quer no dia seguinte correr 10 quilômetros. Você pode até conseguir ali num esforço muito grande, mas no outro dia você está morto. No outro dia E aí você vai correr depois de quanto tempo? Um mês? Até você se recuperar desse esforço exagerado e desnecessário também, né? Você pode até ter uma lesão ali, um derrame no joelho, por conta desse esforço excessivo, sem necessidade. Então, são metas, você precisa estabelecer metas realistas, né? Metas realistas e alcançáveis, né? E aí como é que você faz isso, né? Define pequenos objetivos que podem ser alcançáveis, porque isso aí aumenta a sua sensação de realização e de confiança, como arrumar a própria cama, eu disse. Só isso melhora a sua autoconfiança, é como você tem a sensação ali do primeiro dever cumprido, do primeiro objetivo realizado logo no início do seu dia. Isso ajuda a aumentar a sua confiança. E aí, também por fim, celebrar os sucessos. Celebrar os sucessos, mesmo que pequenos, você sempre se alegrar com os resultados positivos. Isso também é de uma importância extrema e vai ajudar você a aumentar a sua resiliência, aumentar a sua autoestima. E para concluir, né, encerrando aqui, aprender com seus fracassos, aprender com seus erros, com os resultados negativos. Isso é um traço muito forte de pessoas resilientes, muito forte. Porque se você errou, se você fracassou, se você falhou, mas se você não tirou nenhum aprendizado desses erros, você vai errar de novo. E aí, ou então você vai se frustrar e nunca mais vai querer fazer aquilo que você se propôs. Então, aprender sempre. E aí esse aprendizado, ele passa estritamente por um olhar positivo diante das situações, por uma mentalidade otimista, você estar realmente aberto à situação e com isso aberto ao aprendizado, ok? Para resumir, como eu já disse, né,
estou dizendo ali, aliás, no vídeo todo, há uma relação muito próxima entre a baixa autoestima e resiliência, onde a melhora em um pode fortalecer a outra, né? Você melhorar a autoestima vai melhorar a sua resiliência, e focar, né, sempre em intervenções que aumentam a autoestima pode, né, como eu já disse, ter um efeito positivo na sua resiliência. Isso é um fato, né? Se você, como eu já disse, né, o padrão de pensamento negativo, você intervir ali, você procurar ressignificar esses padrões, vai melhorar a sua autoestima, pode ter certeza. Aliás, o pensamento, se você quer começar uma forma de melhorar a sua vida como um todo, começa a mudar os seus pensamentos. E também tudo isso, né? Tudo isso vai ajudar você a enfrentar e a superar, vai ajudar você a superar e a enfrentar, né? Primeiro, a se enfrentar e a superar as adversidades de forma muito mais tranquila, de forma muito mais leve, e aí você consegue ter muito mais sucesso diante das situações, ok? E tudo isso vai ajudar, né, vai contribuir para que você tenha um equilíbrio emocional constante. Olha que bacana! Só por isso, só por esse ponto aí, já vale a pena você trabalhar a sua autoestima, ok? Então, encerrando esse vídeo, queria deixar aqui, né, espero ter colocado aqui de forma muito bem clara ali a relação entre a autoestima e a autoconfiança. Tem muito mais, poderia dizer, prolongar muito mais esse vídeo, mas a gente fica por aqui, tá bom? Deixe aí nos comentários o que você achou, deixe nos comentários o que você acredita que pode colocar, alguma coisa que eu não coloquei aqui, que pode também contribuir para as pessoas que assistam esse vídeo, pode também ali ajudar no crescimento dessas pessoas, tá bom? Então, até o próximo vídeo, fica com Deus.